Você já parou para pensar que aquela dor nas costas que insiste em voltar, ou aquela pressão no peito que aparece do nada, podem não ser apenas físicas? E se o seu corpo estivesse gritando por algo que a sua mente ainda não teve coragem de encarar? E se, na verdade, fosse a sua alma tentando se comunicar com você através da dor? A maioria das pessoas corre atrás de diagnósticos, remédios, soluções externas. E claro, isso tem seu lugar. Mas e quando os exames não mostram nada? Quando o médico diz que está tudo normal e ainda assim, você sente? Muita gente não sabe disso, mas o corpo é uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele registra tudo: memórias, traumas, emoções reprimidas e até bloqueios energéticos. E quando algo está travado por dentro, o corpo manifesta por fora. Já sentiu uma dor que veio exatamente no momento em que você estava emocionalmente sobrecarregada? Já percebeu como algumas dores somem quando você finalmente toma uma decisão ou expressa algo que estava guardando há tempos? Hoje, a gente vai abrir esse canal de escuta. Vamos traduzir os sussurros e às vezes os gritos que o corpo vem emitindo há muito tempo, porque quanto mais você ignora, mais alto ele fala. E talvez o que você está chamando de dor seja, na verdade, um convite à cura mais profunda da sua vida. Fica comigo até o fim, porque além de entender o significado espiritual das dores, eu vou te mostrar como começar a ouvir, liberar e se reconectar com a tua própria energia vital. E claro, se esse tema já mexeu com você só nessa introdução, comenta aqui embaixo "eu sinto e quero entender", para a gente criar essa troca poderosa nos comentários. O corpo fala, e ele fala muito antes da mente entender. Fala em forma de cansaço que não passa, de dores que aparecem do nada, de tensões que não têm explicação. Mas será que a gente escuta? Ou será que fomos ensinados a calar o corpo com analgésicos, distrações e justificativas do tipo "deve ser estresse"? A verdade é que o corpo é um canal sagrado de comunicação da alma. Ele guarda histórias que a mente esqueceu, carrega memórias emocionais, traumas ancestrais, pactos espirituais e até mensagens do inconsciente. Quando algo precisa ser olhado, transformado ou libertado, ele se manifesta, não como punição, mas como alerta, como um pedido de atenção. Você já percebeu como algumas dores surgem em momentos específicos? Uma pressão no peito quando você guarda o que queria dizer. Um nó na garganta quando engole sentimentos. Uma dor nas costas quando carrega mais do que pode. Coincidência? Ou códigos espirituais que ainda não aprendemos a decifrar? Essa é a linguagem espiritual do corpo. Um idioma silencioso, mas poderoso. Um mapa que aponta os lugares onde ainda há feridas, onde a energia estagnou, onde a alma está pedindo passagem. É por isso que ignorar a dor é também ignorar uma oportunidade de despertar, porque cada desconforto pode ser um portal para a plena cura. Nesse vídeo, a gente vai abrir esse mapa juntos. Vamos entender como o corpo espiritual e o corpo físico estão profundamente entrelaçados. E mais, vamos começar a aprender a escutar, a honrar, a liberar. Porque quando o corpo é ouvido, ele deixa de gritar e a alma pode finalmente florescer. Você está pronta para essa escuta profunda? Já sentiu alguma dor física que parecia carregar um peso emocional ou espiritual? Comenta ela aqui nos comentários. Meu corpo está falando. Se você sente que essa conversa é para você. Por que sentimos dores físicas na jornada espiritual? Quando começamos a trilhar o caminho do despertar espiritual, algo curioso e muitas vezes desconcertante começa a acontecer. O corpo começa a doer. Mas essas dores não são comuns. Não vêm de uma queda, de um esforço físico ou de algo detectável por exames. São dores que parecem surgir do nada, em lugares aleatórios, com intensidades variáveis. Muitas vezes, passam sem explicação médica, outras persistem mesmo com tratamento. Mas então, por quê? A resposta está no corpo energético. Durante a jornada espiritual, há uma grande limpeza sendo feita. Velhos padrões emocionais, crenças limitantes, memórias do passado,
traumas de vidas anteriores ou desta vida, tudo começa a vir à tona para ser purificado. E o corpo físico, sendo o último campo da nossa existência, depois do mental, emocional e energético, acaba somatizando tudo aquilo que ainda não conseguimos liberar conscientemente. Você já se perguntou por que, depois de uma crise emocional profunda, surge uma dor de cabeça intensa? Ou por que sua lombar trava toda vez que você está vivendo um momento de pressão e insegurança financeira? Parece coincidência, mas não é. O corpo está manifestando, de forma tangível, o que está sendo movimentado internamente. As dores físicas na jornada espiritual também estão ligadas ao processo de ativação energética. À medida que nossos chakras se expandem, que começamos a acessar frequências mais elevadas, que a nossa alma começa a assumir mais espaço no corpo, há um desalinhamento momentâneo entre o antigo e o novo. E isso pode gerar dor. A energia nova chega, mas o corpo ainda está acostumado a funcionar no modo antigo, e esse conflito pode ser sentido como tensão, inflamação ou exaustão. Além disso, existe a famosa noite escura da alma, um período de profunda transformação interna, onde sentimos que estamos perdendo tudo: identidade, relações, sentido de vida. Durante essa fase, é comum que o corpo também manifeste dores, como se estivesse processando o luto da antiga versão que está sendo deixada para trás. E se formos ainda mais fundo, veremos que cada parte do corpo possui um significado espiritual. A garganta, por exemplo, está ligada à comunicação e à expressão da verdade. A dor nesse local pode indicar que você está calando sua voz interior. Os ombros, que carregam responsabilidades. Os joelhos, que falam sobre flexibilidade e orgulho. O coração, que guarda mágoas, dores de amor, ausência de perdão. Quando o emocional não é olhado com presença, o físico grita. Mas e você? Já parou para perceber se alguma dor no seu corpo aparece em momentos específicos da sua jornada espiritual? Já notou um padrão? Será que essa dor está tentando dizer algo que você ainda não conseguiu ouvir? Esse é o convite que o corpo faz na jornada. Me escute, me sinta, me compreenda. E juntos, vamos libertar o que ainda está preso. Não se trata de substituir a medicina tradicional, mas de ampliar a escuta. De reconhecer que somos um ser inteiro, onde o espiritual e o físico dançam juntos. E quando um se move, o outro sente. E se você sente que seu corpo tem falado cada vez mais alto, talvez esse seja o sinal de que a alma está pronta para ser ouvida. Comentas aqui. Qual dor você sente com frequência e o que ela pode estar tentando te mostrar? Você já sentiu uma dor que parecia não ter explicação física? Já foi ao médico, fez exames e nada foi encontrado, mas a dor continuava ali? Muitas vezes, o corpo está apenas expressando aquilo que a alma ainda não conseguiu dizer em palavras. E isso não é misticismo, é sensibilidade espiritual. O corpo é um espelho da consciência. Tudo o que sentimos, evitamos, reprimimos ou negamos, em algum momento se manifesta no físico. A jornada espiritual, especialmente quando profunda, ativa muitos processos internos. E o corpo participa ativamente desse processo. Ele reage a desbloqueios, ativações, resistências e expansões. E cada parte do corpo guarda uma mensagem única, uma frequência que revela onde estamos na jornada e o que ainda precisa ser acolhido. Vamos agora olhar com muito mais detalhe para os pontos mais comuns de dor e seu significado energético. Cabeça. Excesso de controle, resistência ao novo, sobrecarga mental, dores de cabeça, enxaquecas, pressão na testa. Geralmente são sinais de uma mente hiperativa, tentando controlar tudo. É como se a alma estivesse pedindo silêncio para se manifestar, mas a mente não permite. A dor surge quando há resistência ao fluxo natural da vida. Você está tentando resolver tudo sozinha? Está sobrecarregada por pensamentos obsessivos, preocupações ou dúvidas existenciais? Às vezes, o excesso de pensamento é uma forma de fugir do sentir, e a dor é o chamado de volta ao coração. Garganta, silêncio da alma, repressão da verdade. A garganta é o centro da expressão.
Quando você sente dor, aperto, nó ou inflamação nessa área, é sinal de que algo quer ser dito, mas está sendo reprimido. Pode ser a sua verdade, sua essência, sua intuição, tudo que você engole para não tratar ou não desagradar. Muitas mulheres sentem desconforto aqui quando estão vivendo relações onde não são ouvidas ou se anulam para manter a harmonia. O corpo grita o que o coração silencia. Peito e coração. Feridas emocionais, medo de amar, abertura do chakra cardíaco. O peito guarda nossas emoções mais profundas. Dores, pressão ou sensação de aperto nessa região podem indicar mágoas não curadas, tristeza reprimida ou dificuldade de abrir o coração. Também pode surgir durante a reativação espiritual do chakra cardíaco, quando começamos a transitar de relações baseadas em carência para um amor mais expandido. O coração espiritual se abre aos poucos e nem sempre é confortável. Muitas vezes dói, sim, mas essa dor não é negativa, é libertadora. Ombros. Sobrecarga, sentir que carrega o mundo. Quem nunca sentiu tensão nos ombros ao assumir responsabilidades demais? Essa é a dor clássica de quem carrega pesos emocionais, traumas familiares, culpa inconsciente e expectativas alheias. Você está tentando ser forte o tempo todo? Está cuidando de todo mundo, menos de você? Essa dor te convida a soltar, a deixar de carregar o que não é seu, a confiar mais na vida e menos no controle. Coluna. Sustentação interna, estabilidade emocional, medo de cair. A coluna vertebral representa o nosso eixo. Quando dói, geralmente é porque estamos desconectadas da nossa verdade. Dores na cervical podem indicar inflexibilidade, dificuldade em olhar para os lados e ver outras possibilidades. Já a dor na lombar, muito comum, está ligada ao medo da escassez, insegurança financeira e sensação de que a vida não te sustenta. A espiritualidade nos ensina que o verdadeiro suporte vem de dentro. E quando isso não está firme, o corpo sente. Quadris, movimento, sensualidade, medo de seguir. Os quadris guardam emoções densas. Bloqueios aqui podem estar ligados ao medo de avançar na vida, insegurança quanto ao futuro ou repressão da energia sexual. Essa dor aparece muito em momentos de transição, quando a alma quer seguir, mas a mente ainda segura. Também pode estar associada a traumas antigos, muitas vezes inconscientes. Se você sente rigidez nessa área, talvez esteja tentando controlar demais os próximos passos e esquecendo de confiar no fluxo. Pernas e pés. Enraizamento, aceitação do presente, confiança no caminho. Pernas cansadas, pés doendo ou sensação de instabilidade podem estar mostrando que você está desconectada do aqui e agora. Os pés nos conectam com a terra. Quando não queremos aceitar onde estamos, quando resistimos ao presente ou queremos fugir da realidade, é comum que essa área reaja. Dores nos pés também podem surgir quando estamos caminhando contra a nossa verdade, seguindo um caminho que não é da alma. Estômago. Digestão emocional, ansiedade, medo de não dar conta. O estômago é o centro do nosso poder pessoal. Aqui digerimos emoções, experiências e decisões. Dor, queimação ou náusea nessa área podem estar revelando medo, insegurança ou sensação de impotência. Você está vivendo algo que não consegue processar? Está engolindo sapos? Está com medo de perder o controle? O estômago te avisa quando algo não está sendo digerido com consciência e pede pausa, escuta, acolhimento. Intestinos. Liberação, apego, medo de soltar o passado. Problemas intestinais, prisão de ventre ou intestino solto, falam sobre como lidamos com o passado. Você está segurando situações que já deveriam ter sido liberadas? Está com medo de soltar padrões antigos? O intestino representa a nossa capacidade de deixar ir o que não serve mais. E muitas vezes, nossa dificuldade de liberar se manifesta nessa área. Joelhos. Orgulho. Resistência à mudança. Dificuldade em se curvar. Os joelhos nos ajudam a dobrar e, energeticamente, refletem nossa flexibilidade diante da vida.
Dores aqui falam sobre orgulho ferido, teimosia, rigidez e resistência ao que é inevitável. Você está tentando controlar demais uma situação que pede entrega? Está com dificuldade de aceitar algo que não saiu como você queria? A dor no joelho surge quando a vida nos convida a nos curvar, não como submissão, mas como reverência ao mistério divino. Mãos e braços. Dar, receber, manifestar dores ou tensões nas mãos e braços podem estar revelando bloqueios na capacidade de dar ou receber. Você está se doando demais e não se permitindo ser cuidada? Ou está com medo de oferecer algo por medo da rejeição? Essa dor também aparece quando sentimos que não estamos conseguindo agir no mundo, que estamos paralisadas. É como se o corpo dissesse: há algo que você deseja criar, mas está segurando. O corpo nunca mente, ele apenas traduz. Cada dor carrega uma chave. E quando aprendemos a decodificar essas mensagens, tudo muda. A dor deixa de ser um fardo e se torna um portal. Acolher a dor é também acolher partes suas que estavam esquecidas, negadas ou reprimidas. O corpo é seu maior aliado na jornada espiritual. Ele te avisa, ele te ensina, ele te guia. E você? Qual parte do seu corpo mais fala com você? O que será que essa dor está querendo te dizer? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso com carinho e consciência. Se quiser, posso continuar com o próximo tópico. Talvez a maior revelação da jornada espiritual seja perceber que o corpo não é um simples veículo físico. Ele é um espelho sensível e profundo da alma. Cada emoção reprimida, cada pensamento insistente, cada trauma não digerido. Tudo isso se aloja em alguma parte do corpo, silenciosamente. E quando ignorado por tempo demais, começa a doer, tensionar, pesar. Não como punição, mas como aviso. O corpo não está separado da mente ou do espírito. Ele é a manifestação concreta de tudo aquilo que ainda não foi resolvido internamente. Quando nos sentimos desconectadas, tristes, ansiosas, frustradas ou em conflito, mas não damos espaço para essas emoções fluírem, o corpo assume o papel de mensageiro. Ele começa a gritar aquilo que o coração tentou sussurrar por tanto tempo. Você já percebeu como o corpo reage a ambientes pesados? Há pessoas que drenam sua energia? Há palavras duras que você diz para si mesma? Há quem ache que isso é sensibilidade demais, mas na verdade é consciência. O corpo sente antes da mente racional entender. Ele é fiel ao que é real, e não ao que foi mentalmente justificado ou maquiado. E não é só isso. O corpo também guarda registros do inconsciente, memórias que às vezes nem são nossas, mas herdadas de gerações passadas. Traumas da infância que foram esquecidos pela mente, mas não pelo corpo. Experiências que marcaram, mas que nunca foram elaboradas. É por isso que, muitas vezes, durante curas emocionais profundas, sentimos dores físicas, como se o corpo estivesse atualizando os arquivos internos, liberando o que estava estagnado há anos. Na jornada das chamas gêmeas, por exemplo, isso se intensifica. O processo é tão profundo, tão energético, que o corpo acompanha cada movimento da alma. Há quem sinta palpitações, ondas de calor, tremores, cansaço extremo ou dores específicas. Tudo isso pode ser reflexo de ativações energéticas que estão acontecendo em níveis muito mais sutis. O reencontro com a chama gêmea ativa memórias, feridas, medos, mas também desperta dons e potenciais. E o corpo sente cada passo dessa caminhada. Quantas vezes você tentou racionalizar uma dor? E só quando se permitiu sentir a emoção por trás dela, a dor começou a aliviar? Quantas vezes ignorou o cansaço, a tensão nos ombros, o nó na garganta, só para depois perceber que aquilo era puro acúmulo emocional? O corpo é mestre em honestidade. Ele não sabe fingir. Se dói, é porque algo ali quer ser olhado. Se pesa, é porque algo precisa ser solto. Se inflama, é porque algo está gritando por expressão. Começar a ouvir o corpo é um ato de amor próprio profundo. É sair da lógica da punição. Por que estou sentindo isso? E entrar na lógica da escuta. O que essa dor quer me mostrar? É perceber que o corpo não está contra você. Ele é seu aliado mais fiel.
Ele sente tudo com você. Ele te protege, te sustenta e, às vezes, grita só porque você esqueceu de ouvir o sussurro. E se você, agora mesmo, colocasse a mão sobre a parte do corpo que mais dói ou incomoda e perguntasse com presença: o que você está tentando me contar? Talvez você se surpreenda com a resposta. Essa reconexão com o corpo é um dos caminhos mais rápidos de volta à alma. E toda vez que você a acolhe, em vez de resistir, uma camada de cura se abre. Nos comentários, compartilha com a gente. Qual parte do seu corpo mais te chama atenção ultimamente? Vamos conversar sobre isso com consciência e sem julgamentos. Muita gente acha que precisa de um dom especial para entender o corpo, que escutar suas mensagens é algo místico, distante, reservado a quem medita há anos ou é espiritualizado o suficiente. Mas a verdade é bem mais simples e mais profunda. Seu corpo já está falando com você, sempre esteve. A pergunta não é se ele fala, mas como você tem escutado. A primeira chave é desacelerar. Em um mundo que exige performance constante, produtividade sem pausa e respostas imediatas, escutar o corpo pode parecer um luxo, mas na realidade é uma urgência. Porque enquanto a mente corre atrás do que precisa ser feito, o corpo carrega o que precisa ser sentido. E é no silêncio das pausas que ele começa a revelar. Você já tentou ficar em silêncio por 5 minutos, só observando o seu corpo? Sem expectativas, sem tentar entender, apenas sentindo? Às vezes, é nesse espaço que o choro vem. Ou o suspiro longo, ou o arrepio. São pequenas pistas que mostram que algo ali quer se movimentar. E é aí que começa o processo de liberação. Não se trata de uma técnica mágica, trata-se de presença. Uma mão no coração e outra no ventre já pode ser o bastante. Um banho tomado com atenção plena. Um alongamento feito com carinho. Uma caminhada onde cada passo vira oração. O corpo responde ao amor com mais precisão do que a lógica. E quando falamos de liberar, estamos falando de permitir que a energia que estava presa volte a circular. É como abrir uma janela num quarto abafado. O que estava acumulado, dores, emoções, tensões, começa a se dissolver. Às vezes lentamente, às vezes em ondas, mas sempre com propósito. E sabe o que muitas pessoas fazem sem perceber? Elas julgam o que sentem. Não era para eu estar cansada. Essa dor é coisa da minha cabeça. Eu tenho que ser mais forte. E toda vez que o julgamento entra, a escuta fecha. Porque o corpo não responde à cobrança. Ele responde à aceitação. Então, por onde começar? Comece pelo óbvio. Onde dói? Onde há incômodo recorrente? Quais partes do seu corpo vivem contraídas, tensas, ignoradas? Anota. Olha com curiosidade. Depois pergunta: o que eu estou sentindo aqui? Não é sobre responder rápido, é sobre abrir espaço. Às vezes, a resposta vem em palavras, outras vezes, em imagens, sensações, lembranças, e tudo isso é válido. Outra forma poderosa é através da escrita intuitiva. Pega um papel e escreve como se o seu corpo estivesse falando com você. Não pensa, só escreve. Eu, coluna, quero te dizer que estou cansada de carregar o peso de tudo sozinha. Eu, garganta, preciso que você pare de engolir verdades por medo de rejeição. É impressionante como, nesse exercício, verdades profundas emergem. O corpo também pode ser escutado através do movimento. Dança livre, respiração consciente, toques leves com as próprias mãos. Quando você se movimenta com presença, memórias energéticas começam a se liberar. E, junto com elas, vem o alívio, vem o espaço, vem a cura. E não precisa ser perfeito. Na verdade, não vai ser. Vai ter dia em que você vai sentir raiva, resistência, medo. E tudo bem. O corpo não pede perfeição, ele pede acolhimento. Já parou para pensar quantas vezes por dia você ignora pequenos sinais? Uma tensão no pescoço, um enjoo repentino, um formigamento. Como se eles fossem apenas incômodos aleatórios. E se eles forem, na verdade, seus maiores aliados tentando te guiar com precisão? Escutar o corpo é lembrar que você não está sozinha. É ter um canal direto com sua alma, sem filtros,
E cada vez que você o escuta com verdade, algo se alinha dentro, algo começa a fluir. E aí? Qual foi a última mensagem que seu corpo te enviou? E você só agora percebeu que era importante? Compartilha nos comentários, vamos aprofundar juntas essa conversa. Se quiser, já sigo com o próximo tópico. Chega um momento na jornada em que você sente que não dá mais para continuar ignorando o que está dentro. O corpo grita, a alma chama, e você percebe que a única direção possível agora é para dentro. Mas como saber qual é o próximo passo? E como confiar que você está realmente seguindo o caminho da cura e não só repetindo antigos padrões com nova roupagem? A verdade é que a cura nunca é uma linha reta, é um espiral. E muitas vezes, ela começa a se intensificar justamente quando você acredita que já tinha superado isso. Aquela dor que retorna, aquela emoção que reaparece, aquele cansaço que insiste. Tudo isso, muitas vezes, não é sinal de retrocesso, mas de profundidade. Você está indo mais fundo, está limpando o que antes ainda estava escondido. E isso é sinal de avanço. O próximo passo na sua cura e expansão raramente vem de uma resposta externa. Ele vem de uma permissão interna, de quando você para de esperar que alguém te diga o que fazer e começa a escutar o que a sua alma está pedindo. Talvez ela esteja pedindo mais silêncio, mais pausas, menos controle. Talvez esteja te mostrando que é hora de olhar para uma parte sua que foi esquecida por muito tempo. Ou talvez seja um momento de confiar que você já sabe, mesmo quando ainda tem medo. E se o próximo passo não for fazer mais, mas sim sentir mais? Existe uma armadilha sutil no caminho da expansão espiritual. A ideia de que você precisa sempre evoluir, melhorar, estar curada, vibrando alto. Mas o que muitas vezes expande mesmo é quando você para de fugir das suas sombras. Quando você se senta com elas, respira com elas e diz: eu te vejo. Eu não vou mais te ignorar. Esse gesto simples, de presença de verdade, abre portais internos que nenhuma técnica sozinha consegue abrir. O próximo passo pode ser o momento em que você finalmente escolhe soltar a resistência ao que está pedindo para emergir. Pode ser aquele choro que você segura há dias, aquela conversa consigo mesma que você vem adiando. A decisão de se permitir descansar, mesmo quando a mente diz que ainda tem muita coisa para resolver. Ou talvez seja a hora de se cercar de pessoas, práticas e espaços que te lembrem quem você realmente é, que alimentem a sua essência, não o seu medo, que validem o seu sentir e não apenas o seu fazer. Você já se perguntou o que a sua cura realmente significa para você? Não no sentido espiritual genérico, mas no íntimo? O que seria se sentir inteira? Que partes suas ainda estão esperando para serem acolhidas? Essas perguntas não exigem respostas imediatas, elas só pedem espaço. E nesse espaço, algo começa a se reorganizar. A sua energia muda, a sua escuta muda. E com isso, você começa a caminhar com mais verdade. A expansão vem como consequência da cura. E a cura, quase sempre, acontece nos detalhes. Numa respiração profunda, numa escolha mais amorosa, num não dito com firmeza, num sim oferecido com o coração. Você não precisa resolver tudo agora. Precisa só escolher se mover com consciência, um passo de cada vez. Talvez o próximo passo seja justamente esse: parar de procurar fora e voltar a sentir. A abrir o corpo, os sentidos, o coração. Porque é aí que a vida fala mais alto. É aí que a transformação verdadeira começa. Me conta nos comentários. Qual passo a sua alma tem te mostrado, mesmo que sutilmente, e você ainda não teve coragem de seguir?